Fala galera, beleza? Então, aula de hoje a gente vai continuar falando sobre magnetismo, tá? A gente já viu sobre o campo magnético, sobre ímãs, né? Vimos sobre o campo magnético da Terra, como que funcionam as bússolas. E agora a gente vai falar o que acontece, né, com uma partícula quando ela é jogada, né, quando ela é lançada em uma região que possui um campo magnético, né? A gente já viu o que é um campo magnético, a gente viu que os ímãs eles geram campos magnéticos, que são linhas de campo que saem de um polo norte de um ímã e vão até o polo norte de outro ímã, certo? Então a gente vai ver agora o que acontece se eu pegar uma partícula, né, uma partícula qualquer, para o meu exemplo aqui eu vou usar uma partícula positiva, um próton, por exemplo, e lançar sobre um lugar, sobre uma região onde exista um campo magnético, certo? Para representar esse meu campo magnético, eu coloquei como se houvessem aqui dois ímãs, tá? Então existe um ímã aqui desse lado, que o polo norte está apontado para cá, e existe um ímã desse lado que o polo sul está apontado para cá, certo? Logo, nessa região existe um campo magnético, onde as linhas de campo saem do ímã, né, do polo norte desse ímã, e vêm até o polo sul desse ímã. Nós já vimos que as linhas de campo saem sempre do polo norte e vão até o polo sul, correto? Então, o meu campo magnético, eu tenho certeza, né, que ele está nessa direção. Ele está vindo do norte para o sul. Tranquilo? Primeira coisa é isso. Utilizando desse recurso, foi testado empiricamente, tá? Então, o que é empiricamente? Acho que já falei algumas vezes, mas é a base de teste, né? Tentativa e erro. O cara joga uma partícula no campo magnético, vê o que acontece. Joga outra, vê o que acontece. Joga a terceira, a quarta, 1 milhão de vezes e vê o que acontece. Pega esses resultados e analisa o que aconteceu em 99% das vezes, ou o que aconteceu em todas as vezes, tá? Então é isso que é empiricamente, é algo que é testado, né, na prática. E aí, a partir da prática, nós vamos para a teoria para entender por que aquilo acontece. Então, empiricamente, né, percebeu-se que quando você joga, tá, uma partícula em um campo magnético, a força que é gerada sobre essa partícula, tá, é a que é chamada de força magnética devido ao campo, certo? Ela vai ter que fazer obrigatoriamente 90 graus com a direção do lançamento e com a direção do campo, tá? Como assim? Se eu pegar uma partícula, um próton qualquer, jogar num campo magnético, eu vou perceber, tá? Eu vou analisar, eu vou constatar que sobre essa partícula existe uma força, que é chamada força magnética, e que esta força, a direção dessa força, ela faz 90 graus com o campo e com a direção que eu joguei essa partícula, beleza? Isso foi constatado, beleza? Tranquilo. Então, o que é fazer 90 graus, né? Ela está perpendicular à direção tanto do campo, então aqui, ó, ela está 90 graus em direção ao campo, e ela também tem que estar 90 graus em direção à velocidade. Então, essa velocidade aqui, na realidade, ela tá como se estivesse em 3D, né? Na verdade, essa velocidade aqui, ela tá meio que saindo do quadro, tá? Eu desenhei ela aqui só para mostrar que existe um ângulo, tá? Existe um ângulo entre a velocidade que você joga a bolinha e o campo magnético. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um campo magnético na direção do meu braço, certo? Se eu pego uma bolinha e jogo ela aqui, ó, jogo ela aqui assim, ó, nessa direção aqui, ó, jogo ela para lá. Então, existe um ângulo aqui, ó, não existe? Existe um ângulo aqui entre o campo e a minha velocidade. Eu pego e jogo uma bolinha para lá. Então, existe um ângulo aqui, ó. Esse ângulo entre o campo e a velocidade é esse ângulo θ aqui. E aí, nesse caso aqui, a minha força estaria para onde? Estaria para cima, tá? Que é exatamente esse caso aqui, ó. Eu só inverti o lado, né? Então, ó, aqui está meu campo, aqui está minha velocidade, a minha força tem que estar 90 graus com os dois. Então, ela tem que estar para cima, ela tem que estar obrigatoriamente para cima. Para a gente decorar isso, tá? Para isso ficar de uma forma fácil, a gente vai usar o que a gente chama de regra da mão esquerda, tá? Então, mão esquerda, regra da mão esquerda.
Vai pegar a mão esquerda e vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Esses 3 dedos aqui, e você vai posicionar eles da seguinte forma, ó. Você vai posicionar eles dessa forma aqui, de uma forma em que os seus 3 dedos fazem 90 graus entre eles, ó. Fazem 90 graus entre eles. Então é o polegar esticado, o indicador indicado e o médio aqui para dentro da mão, ó. Tá assim, você vai pegar esse dedo aqui e vai fazer assim, ó. Pronto, ó. Tá assim, fez assim. Beleza. Então ficou assim, 90 graus e assim, 90 graus. Ó, consegue ver? 90 graus aqui e 90 graus aqui. Beleza. Para que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar esse esqueminha para representar esses 3 vetores, porque aí fica de uma forma fácil que eu vou sempre saber para onde que eles estão apontando. Para funcionar, a gente vai chamar cada dedo de um vetor. Então aqui é força, aqui é campo, aqui é velocidade. Então, ó, força, campo, velocidade. Viu? Seguindo a minha regrinha aqui, ó. Força para cima, campo para lá, velocidade saindo do quadro. Beleza? Professor, posso mudar a direção dos dedos? Não. Professor, posso usar a mão direita? Não, é regra da mão esquerda. Então, você tem que usar a mão esquerda, tá? Não pode usar a mão direita e não pode mudar o formato dos dedos. Ele tem que estar nesse formato para poder funcionar, beleza? Como que você vai gravar, então, como que fica cada um desses daqui? Bem fácil, ó. Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade, tá? Qual é a letra que representa força? F. Qual é a letra que representa campo? B ou beta, tá? B. Qual que é a letra que representa a velocidade? V. Então é F, B, V. F, B, V. Certo? Então você vai gravar assim, ó. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Ah, professor, campo começa com C e está falando bom. É, porque o bom é da letra que representa o campo, tá? A letra que representa o campo é o B. Então é FB, FBV, FBV, FBV. Faça bom vestibular. FBV, faça bom vestibular. Pronto. Aí você não vai esquecer nunca mais isso aqui. Tá tranquilo? Então, regra da mão esquerda, faz assim, desce esse dedo do meio, faça bom vestibular e pronto. Aí você vai saber para onde que vai estar apontando tanto a sua força, quanto o campo, quanto a velocidade. A gente vai usar isso aqui muitas vezes, tá? Todas as vezes que a gente for resolver um exercício, a gente vai ter que usar essa regra da mão esquerda. Tranquilo? Importante aqui, ó. Importante. O que é importante? Essa regra serve para cargas positivas, tá? Cargas positivas, prótons, cargas positivas. Se a carga for negativa, tá? Se a carga for negativa, ou seja, for um elétron, nós vamos ter que fazer o quê? Inverter o sentido da força. Como assim? Vamos supor, eu tenho aqui, ó, mesmo exemplo, tenho campo para lá, tenho velocidade saindo do quadro. Então eu sei, ó, que força está para lá, velocidade está saindo do quadro. Para onde está minha força? Ah, minha força está para cima. Beleza. E se essa carga aqui, em vez de ser mais, fosse menos? Se essa carga aqui fosse menos, eu ia achar minha força para cima, mas eu ia olhar, minha carga é menos, então ela está para baixo. Entendeu? É só inverter. Você faz a mesma coisa, achei força para cima. Olhe para a carga. Carga é positiva? Força está para cima. Carga é negativa? Força está para baixo. Então, quando você vai usar a regra da mão esquerda, se a sua carga é negativa, você faz a mesma coisa e no final você olha para a carga. Você fala, carga positiva ou negativa? Positiva. A força está nesse sentido. Carga negativa? Está no sentido oposto, ou seja, está para baixo nesse caso. A professora vai estar sempre para baixo? Não, porque a força pode estar deitada. A força pode estar para a direita, pode estar para a esquerda. Então, ela está no sentido oposto. Se você achar a força para a esquerda, ela vai estar para a direita. Se você achar a força para frente, ela vai estar para trás. Tá? Então, a carga negativa, ela inverte o sinal da força. Beleza? Não pode esquecer. Importante isso aqui. Tá bom. E quanto que vale, né, o número? Qual é o número que vale essa força? Qual é o valor, a quantidade dessa força? Para a gente calcular a quantidade dessa força, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó, que é
força magnética é igual a carga. Qual carga? Eu não estou vendo carga nenhuma, tá assim aqui, ó, carga, tá? Próton não é uma carga? Carga positiva? Então existe um valor Q aqui, que é o valor da carga. Nós já vimos até como se calcula essa carga. Então, Q, que é o valor da carga, vezes V, que é o quê? Velocidade, vezes beta. Quem é beta? Campo, tá? Campo. Então, carga vezes velocidade vezes campo, vezes seno de θ. Que θ é esse? É o θ, é o ângulo entre V e B, que eu falei para vocês. Que existe um ângulo entre V e B. Então, esse seno de θ é o ângulo entre V e B, tá? Tranquilo. Belezinha. Como que a gente pode representar, tá? Como que a gente pode representar esses vetores de uma forma tridimensional, tá? Aqui eu não representei tridimensionalmente, eu só puxei uma setinha para cá, mas a gente tem um jeito de representar de forma tridimensional, né? Por que tem que ser tridimensional? Porque a gente não está trabalhando aqui, ó, em 3 dimensões. Percebe comigo, ó, eu tenho uma dimensão aqui, tenho uma dimensão aqui e tenho uma dimensão para cima. Então eu tenho 1, 2, 3. 3 dimensões, tá? Então eu tenho que ter um jeito de representar essas 3 dimensões, só que eu vou representar elas num plano, né? No meu quadro ele é um plano. Eu não consigo representar 3 dimensões num plano, né? Ou não conseguiria. Eu achei uma forma de representar essas 3 dimensões em um plano. Que forma é essa? A gente vai adotar o seguinte: quando um vetor ele estiver saindo do quadro... Ah, como assim saindo, professor? Olha só, presta atenção. 3 dimensões, né? 3 dimensões. Então aqui eu tenho 2 dimensões, ó. 1, 2, 1, 2, tá? Essas dimensões representam o quadro, tá? É o plano do quadro. Imagina que tá aqui, ó. Eu tô escrevendo aqui, posso escrever aqui meu nome, Matheus, escrevo aqui, tá? Então, essa dimensão aqui é o plano do quadro. Quantas dimensões tem aqui? 2. 1, 2. Como que eu acrescento uma terceira dimensão aqui? Eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Ó, 3 dimensões. Agora eu tenho 3 dimensões. Então, qual que é a terceira dimensão? Essa aqui, ó. É a dimensão saindo do quadro. Saindo do quadro. Saindo do plano. Aqui está o quadro. Saindo do quadro. Ou entrando. Eu posso estar para dentro também, ó. Posso estar assim. Entrando no quadro. Então, eu tenho uma terceira dimensão, que é essa dimensão que vai de trás do quadro até a frente do quadro. Como que eu represento isso? Eu vou representar da seguinte forma. Eu vou imaginar uma flecha, tá? Uma flecha, arco e flecha. Se a flecha vem na sua direção, né? Se você olha para a flecha, você está olhando para a flecha, ela está vindo na sua direção. O que você vê? Né? Você vê a pontinha da flecha, né? A pontinha da flecha que você vê. Então, se o vetor está saindo do quadro, ele está vindo na sua direção, o que você vê? Você vê a pontinha da flecha, tá? E se você olha atrás da flecha, né? Se você vê a flecha indo lá para frente, ou seja, se você vê a flecha entrando no quadro, ó, flecha entrando no quadro. Se você vê a flecha entrando no quadro, você vê a parte de trás da flecha. A flecha geralmente não tem uma peninha atrás, que faz um X assim, ó, geralmente é assim. Então, o que você vai ver é um X. Então, se a flecha está saindo do quadro, está vindo na sua direção, você vê a pontinha da flecha, pontinha. Se a flecha está indo em direção ao quadro, você vê a parte de trás da flecha, você vê o Xzinho. Tranquilo? Então, isso aqui é uma forma de representar. A regra da mão esquerda funciona aqui? Funciona. Olha só. Vamos lá? Regra da mão esquerda. Ó, posicionei meus dedos. Então, é faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Beleza. Se eu tenho um campo para lá, né? Eu tenho um campo para lá e tenho... e jogo uma partícula para baixo. Então, ó, eu tenho um campo para lá, pego uma partícula e jogo lá para baixo. Então, meu campo está para lá, e se eu joguei a partícula para baixo, a velocidade está para baixo. Então, eu tenho, ó, B, que é meu campo, para lá. Quem é o V? Não é esse dedo aqui? Então, ó, B para lá, joguei a partícula para baixo. Então, ó, campo, velocidade, para onde que está a minha força? Saindo do quadro, né? Então, ó, como é que eu represento ela? Pontinho, saindo do quadro, pontinho. Ah, professor, e se eu mudar? Se eu, em vez de jogar a partícula para baixo, eu pegar e jogar a partícula para cima,
né? Pega a partícula e joga para cima. Em vez de jogar para baixo, joga para cima. O que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer? Mantém o campo para lá, o campo continua para lá, só que agora eu inverti. Peguei a partícula e joguei para cima. O que vai acontecer com a força? Vai continuar saindo do quadro? Não, porque, ó o meu modelo da velocidade. Eu não joguei para cima agora, ó. Mantive o campo para lá, joguei a velocidade para cima, Então agora o meu modelo da velocidade está para cima. Então, para onde que está a força? Ó, a força inverteu. Agora a força está entrando no quadro. Então, voltando, ó, campo para lá, velocidade para baixo. Força está para onde? Saindo do quadro. Mudei a direção, peguei a velocidade e joguei para cima agora. Ah, jogou para cima? Joguei para cima, ó, para cima, para onde vai minha força? Entrando x. Tranquilo? Beleza. Agora, tem que prestar atenção que é o seguinte. Como que essa partícula ela vai se movimentar ao longo desse campo, tá? Porque pensa comigo, se a gente tem um seno de θ, né? Se a gente tem um seno de θ, a gente tem, né, uma direção aqui que ela vem meio que saindo, né, do campo, né? Ela não está reta. Então, quando a gente tem esse seno de θ, ele vai provocar algumas situações durante a trajetória dessa partícula, tá? Então, eu botei aqui 3 situações, que a primeira é, quando o seno de θ ele for igual a 0 ou igual a 180. Por quê? Porque quando esse ângulo aqui for 0 ou 180, o que vai acontecer? Ó, se esse ângulo aqui for 0, né, ele vai estar para onde? Ele vai estar onde? Ó, a velocidade vai estar aqui, ó, se esse ângulo for 0. E se esse ângulo for 180, para onde que a velocidade vai estar? A velocidade vai estar aqui, né? Ó, 0, 180. 0, 180. Então, ele vai estar aqui, ó, paralelo ao campo, não é? Paralelo ao campo. Ou ele vai estar na direção do campo, ou ele vai estar no sentido contrário ao campo, mas ele segue paralelo. Se você lembrar, né, que seno de 0 e seno de 180 é quanto? Quanto que é seno de 0 e seno de 180? Os dois valem 0. Então, se você tiver seno de 0 ou seno de 180, tá? Quanto que vai valer isso aqui, ó? Isso aqui vai valer 0. Se seno de 0 vale 0, né? Quanto que vai valer a força magnética? Ó, se esse termo é 0, 0 vezes beta vezes B vezes Q vale quanto? Vale 0, né? 0 vezes qualquer número não é 0? Então, se esse termo vale 0, tudo vale 0. Então, a força magnética é 0. Ah, professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, ó, que essa força aqui, né, que estaria puxando a partícula para cima, ela é 0. Se essa força é 0, faz com que a partícula se movimente como? Se movimente na direção do campo. Ou seja, ela vai reproduzir um movimento retilíneo e uniforme, tá? Não vai ter força nenhuma. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, qual é o tipo de movimento? MRU. Ah, o que é MRU, professor? Não lembro mais não, já estamos em agosto. Não lembro mais o que é MRU não. MRU é velocidade média, lembra? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, né? Primeira coisa que a gente estudou lá no começo do ano. Então, se a força vale 0, nós estamos no movimento que é MRU. Beleza. Tranquilo. Segundo caso. Se o seno de θ for 90, como que vai ser 90, professor? Olha, se essa velocidade ela estiver exatamente como a gente estava conversando aqui, ó. Se estivesse exatamente assim desse jeito, ó. V fazendo 90 graus com B, né? B fazendo 90 graus com B. O que vai acontecer? Se o seno de θ for 90, tá? Se o seno de θ for 90, não. Se θ for 90, quanto que vai valer o seno de θ, né? Se θ for 90, quanto que vale o seno de θ? Seno de 90 é quanto? Seno de 90 é 1. Tá? Seno de 90 é 1. Eu não sei se vocês lembram, mas
seno e cosseno são números que variam entre 0 e 1, certo? Sendo que 0 é o valor mínimo e 1 é o valor máximo. Então, se seno de θ é igual, se seno de θ é igual a 0 ou a 180, né? Desculpa. Se o θ é igual a 0 ou 180, o seno vale 0. Foi o caso que a gente viu. E aí, a força vale 0. Se θ é igual a 90, e aí seno de 90 dá 1, esse é o quê? O meu valor máximo. É o máximo possível de força que eu posso ter. O maior valor possível que seno de θ pode assumir é 1. Então, aí nesse caso, se o meu seno aqui é 1, né? E esse é o maior valor que esse seno aqui pode ter, nessa situação, a minha força magnética ela vai ser o maior valor possível também, né? Se seno de θ é o maior valor que eu possuo, força magnética vai ter o maior valor também. Então, ele vai fazer uma trajetória que a gente chama de MCU. Por quê? Olha só, imagina aqui, né? Imagina aqui esse campo. O campo está para lá, está para cá, né? A força está para cima. E aí eu pego e jogo alguma coisa assim, ó, saindo do quadro, né? Com essa velocidade aqui, fazendo 90 graus, ó, 90 graus de B com V, ó, 90 graus aqui, né? Se eu pego e jogo alguma coisa aqui e ela tem uma força para cima, ó, ela tem uma força para cima, o que vai acontecer? Isso aqui vai sair andando reto? Você acha que vai acontecer isso? Se você pega uma bolinha, joga na mesa, assim, ó, né? A gente já viu isso, lançamento horizontal. Você pega e joga da mesa assim, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair pro chão, não é? Você joga ela reto e ela cai pro chão. Por que ela cai pro chão? Porque não existe uma força-peso que puxa ela para baixo? Então aqui é mais ou menos o mesmo caso, só que agora a força está para onde? Está para cima, ó, nesse nosso caso aqui. Então eu jogo uma partícula para frente e tem uma força para cima. Ela vai reto? Não. Ela vai reto, mas vai começar a subir. Então ela vai fazer um movimento assim, ó. Né? E aí o que vai acontecer? Essa força, ela continua sempre fazendo 90 graus com a velocidade. Essa não é a nossa regra? A força não sempre faz 90 graus com a velocidade com o campo? Então, isso aqui nunca vai mudar, ó. Então ele vai manter assim, ó. Vai manter, e aí, ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar dando volta, né? Vai fazer um movimento circular, ou seja, um MCU, movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Isso aí. Então, se o meu θ é 0, eu tenho um movimento circular uniforme. Se o meu θ é 0 ou 180, eu tenho MRU, movimento retilíneo uniforme. Se o meu θ é 90, eu tenho MCU, movimento circular uniforme. Beleza? Tranquilo. Professor, então só tem esses dois casos, ou é 0 ou é 90, acabou tudo lindo? Não, tá? Tem um caso mais complexo que é para qualquer ângulo. Eu não necessariamente vou ter ou 0 ou 90. Eu posso ter alguma coisa entre 0 e 90, né? E aí o que vai acontecer quando você tiver alguma coisa que não seja, ó, nem 0 na direção do campo, nem 90 graus com a direção do campo? Você tem uma parada aqui, ó, tipo um lançamento oblíquo, né? Que a gente já viu também. Tipo um lançamento oblíquo. O que vai acontecer? A gente sabe, que a gente já estudou, que quando a gente tem um vetor, né, oblíquo, esse vetor ele pode ser decomposto em outros dois vetores, né? Já não vimos isso? Então, esse meu vetor V aqui, ele pode ser decomposto no vetor Vx e no vetor Vy. Aí olha só, né? Se eu fiquei com o vetor Vx, esse Vx ele tá o quê? Paralelo a B, não tá? Se ele tá paralelo, qual que é o ângulo que ele tá fazendo? 0. Se o ângulo é 0, ele está em quê? MRU. Então Vx está em MRU. E Vy? Vy está fazendo 90 graus. Se Vy está fazendo 90 graus, ele está em quê? MCU. Entendeu? Então, se a gente tem uma velocidade qualquer, né? Um ângulo qualquer entre V e B,
onde não é nem 0 nem 90, nós vamos ter duas componentes de velocidade. Lembra lá do lançamento oblíquo, que a gente tinha MRU na horizontal e MUV na vertical? Lembra disso? Aqui é parecido, só que em vez de ter movimento variado, né, MUV para cima, a gente vai ter MCU, vai ser um movimento circular. Lembrando, por que o movimento é circular? Porque se eu jogo, né, a partícula para frente e eu tenho uma força para cima, essa força puxa a partícula. Só que ela continua respeitando, né, os 90 graus entre a força e a velocidade. Então a força vai puxando e a velocidade vai levando. A força vai puxando e a velocidade vai levando. Isso faz com que, ó, eu tenha um círculo, tá? Eu tenho um círculo. Beleza? Então, é isso que vai acontecer quando a gente tiver essas três situações. Tranquilo? Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.